Oi! Sejam muito bem-vindos ao meu vídeo. E hoje a gente vai falar sobre Mundo Dorágio de novo, só que agora em vídeo longo. Vocês devem ter percebido que eu não sei animar, então é por isso que minha personagem vai ficar parada. E vocês só vão meio que me ouvir. E na verdade eu vou tentar colocar algumas coisas aí na tela pra vocês ir acompanhando e etc. Então bora lá. Bom, quem não assistiu Shorts, pra quem não assistiu, eu vou repetir de novo. Dorágio é uma massa verde, que ele é o personagem em que criou o canal Mundo Dorágio. Azumi é uma Blueberry, e eles têm um negócio aí que é sobre brigar, porque o Dorágio fala que ela é eles confundem Blueberry e Mirtilo, então não é que eles confundem, é que eles falam só pra deixar a Azumi irritada. Vamos lá, próxima coisa. Lin, um limão siciliano azedo, é o irmão do Lin, e ele é um limão também. Que mais? Azedo, Pess e Jay são os personagens secundários. E também tem os personagens principais, que são o Dorágio, óbvio, o Dorágio, o Morágio, e Azumi e o Lin, o limão siciliano. O que a gente vai falar? A gente vai falar sobre o que assim, eu quero que vocês comentem aí o que assim que vocês gostam mais assim no Mundo Dorágio. O que eu gosto mais do Mundo Dorágio, vou falar agora pra vocês. Eu gosto, uma coisa que eu gostei bastante e achei interessante é esse secundários versus principais versus secundários. Eu achei muito, mas muito legal. Então a gente vai falar algumas coisas que eu sei, algumas curiosidades. A gente vai fazer várias conversas, curiosidades, falar bastante sobre e etc. Vamos lá então. Desculpa o barulho de fundo aí se tiver algum. Primeira coisa, a Azumi. A Azumi é uma personagem que ela fala bastante e ela é muito linda. Eu acho a OC dela muito bonita. Dorágio. O Dorágio tem uns apelidos aí muito, nada legal, na verdade. Não é muito legal pra ele, mas que a gente se diverte bastante, que é tipo cabeçudo. Teve um vídeo que eles chamaram a Azumi. Eles chamaram a Azumi de abacaxi, eu acho que foi. E daí todo mundo começou a fazer, como é que fala? Começou a fazer desenho dela, tem um outro nome pra isso. Mas eu vou falar desenho dela com cabeça de abacaxi. Então, a gente tem vários negócios aí. Temos músicas. A primeira música que me vem à cabeça é Só Confia em Mim. Uma música muito legal. Outra que temos é Estranho. Estranho, deixem de ser estranhos, tá com nada. Enquanto chorar eu ganho outra rodada. É basicamente isso daí. Vai escutar a música inteira. Eles moram, desculpa não falar antes, mas eles moram no mundo, que ele é basicamente ao lado da Terra, que é o planeta Verade. Além de Verade, eles têm meio que tipo como se fosse meio que fosse um filme, assim. Eu não sei explicar muito bem o que é, mas é chamado Algoritmos,
que entrou algoritmos no Morajo e acontece um monte de coisa lá. E eu não assisti algoritmos porque quando eu assisti um, não venha me criticar, mas eu não me interessei da primeira vez. Depois eu assisti até que gostei. Só que eu me distraí e acabei mudando de conteúdo. Mas eu prometo que vou assistir. Então vamos lá. Próxima coisa que a gente tem pra falar é o que? Calma. Abel. Abel é o cara que conhece muita coisa, que falam que ele é muito semelhante ao Caim de Digital Circus. E ele... ninguém sabe quem é ele, ninguém conhece quem é ele. Eu acho que foi nos primeiros vídeos que o Torajo gravou. O Caim não, o Abel apareceu. Só que ele apareceu e depois apagou a memória, todo mundo. Então ninguém sabe quem é Abel, apenas quem assiste. Entendeu? Entenderam? Comentem aí, se vocês estão entendendo ou não. O que mais que a gente pode falar aqui? Também quero falar sobre Jay. O Jay, ele trabalha no telemarketing. Trabalhou, não lembro se ele trabalha ainda no telemarketing. E ele trabalhou com o Morajo. Ele teve que insistir pro chefe dele pra não demitir o Morajo. Ele trabalhou com o Morajo e o Morajo acabou sendo demitido. Por quê? Eu não entendi o porquê, mas se vocês puderem me explicar aí, eu vou tentar entender o porquê que o Morajo foi demitido. Só sei que o Jay não queria que o Morajo seria demitido porque senão o Morajo não, o Jay ia ficar sem o seu amiguinho pra conversar nas horas vagas. E é isso. Eu acho que eu tenho pra falar. Vamos ver, eu quero falar alguma coisa da PS antes de terminar esse vídeo. A PS, ela tem um caderno de teorias. E às vezes, em vez de ela fazer perguntas em desafios e coisa e tal, ela fala maiores teorias, assim. As teorias dela que às vezes não tem nada a ver, mas na cabeça dela tem sentido. Sim, é isso. Mas eu acho legal o que a PS faz. Teve um dia também que a PS ela foi fazer, ela era criança, ela foi fazer meio que, ela fingiu ser detetive, né? Então o que ela fez? Ela foi procurar quem comeu o chocolate. E no final ela descobriu que quem tinha comido o chocolate tinha sido ela mesma. Sim, isso é possível. Oh, meu Deus. Bom, e o vídeo é esse. Não teve nada de tipo de... algum tipo de texto pra mim ler e falar pra vocês. Porque eu quis tirar da minha cabeça mesmo isso daí. Pra mim falar o que eu acho. Ou deixo de gostar. Então, beijos e tchau.